Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre uma dica que eu pratico e que vocês também podem praticar para não entrar na loucura assim, já eu não tô emagrecendo porque a balança tá a mesma coisa ou eu engordei um pouquinho. E eu vou falar sobre uma coisa que é muito comum, mas que às vezes a gente esquece de fazer, que é usar a fita métrica. E eu vou contar um pouco da minha experiência pra vocês. No começo, eu emagreci, assim, demora um pouco, né, pra começar a emagrecer. Então, logo que eu comprei o Lady Slim, eu ganhei essa fita aqui, essa fita métrica rosa. E eu tinha que fazer as minhas medidas semanais pra poder ver quanto eu tava emagrecendo com o uso desse termogênico, né, que é o Lady Slim. E isso me ajudou muito, porque eu não emagrecia na balança, mas eu perdia medidas. Então, o que eu vi? Que, assim, pode ser que a balança esteja do mesmo jeito, tipo, você não tenha emagrecido ou tenha engordado um pouquinho, mas as suas medidas estão diminuindo. Então, desde o início, eu anotava nesse meu caderninho aqui quanto estava de, por exemplo, deixa eu ver a primeira vez que eu anotei. A primeira vez que eu anotei, eu estava com 85,8 quilos e a minha meta sempre foi 59 quilos, né? Então, eu fiz uma continha aqui e tal. E fui anotando barriga, braço, coxa, fui colocando no caderninho e a cada dia que eu ia medindo de novo, eu atualizava as medidas. E fui indo até esse dia aqui, que foi a última vez que eu medi, foi dia 20 de julho. Isso, 20 de julho. Então assim, eu sempre anotei, algumas vezes eu só media assim pra ver como tava. Por quê? Porque quando a gente começa a emagrecer, a gente troca músculo. Não, mentira. A gente troca gordura por músculo. Então, às vezes, a balança não altera, ou até você engorda na balança, mas, na verdade, você tá ganhando músculo, massa magra, que é o que a gente tem que ter. Que a gente tem a massa gorda, que é a gordura, e a massa magra. Então, se o nosso organismo tá fazendo essa troca, claro que a massa magra vai pesar. Então, se você tá engordando na balança, mas tá fazendo tudo certinho, às vezes é essa troca de gordura por massa magra. E eu aconselho a vocês a sempre ter uma fita métrica e medir assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para quando a sua balança não der um resultado tão positivo quanto você esperava, você ter o acompanhamento das suas medidas para ver que sim, você está emagrecendo, mas você pode estar trocando massa gorda por massa magra. Então assim, essa é uma dica que desde o início eu usei e que me ajuda a não entrar na loucura. Porque muita gente manda recado pra mim assim, mas eu não tô emagrecendo mais, eu tô fazendo tudo certinho, mas a balança não muda, não mexe. Então assim, pode ser que o seu organismo esteja fazendo essa troca de massa gorda por massa magra, meu celular tá tocando, e a balança não vai alterar mesmo, porque você tá trocando um peso, né? E isso é ótimo, gente, não fiquem chateadas porque é assim mesmo que acontece. Então a fita métrica ajuda muito. É uma dica assim que depois que eu comecei a usar, eu vi que é uma coisa boa, que ajuda assim a gente a não ficar chateada por não estar emagrecendo ou a balança não estar alterando. Na verdade sim, você está emagrecendo. E está emagrecendo da forma mais saudável que tem, através dessa troca das massas, né? Então use a fita métrica, façam a medição sempre. Eu aconselho uma vez por semana ou a cada 15 dias. E acompanhe o resultado de vocês também. E é bom pra você saber as suas medidas, por exemplo. Eu descobri que... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Quando eu comecei, eu tinha de cintura 85 centímetros. No último dia que eu medi, de cintura, eu tô com 74 centímetros. Então é bom pra você ver o quanto você eliminou desde então. De coxa... No começo eu tava com 70,5 e hoje eu estou com 61,5. Então foram 9 centímetros de coxa. Gente, eu eliminei 9 centímetros de coxa. Isso é inacreditável, sabe? Em apenas 7 meses. Então, além do peso, por exemplo, eu emagreci 18 quilos até agora. 18 quilos. Além disso, você vai ter as suas medidas para poder ficar feliz, se motivar. Então, é uma ótima dica e pratiquem. Agora eu vou falar de um outro assunto com vocês rapidinho, que eu percebi assim essa semana, e quando eu percebi foi um choque pra mim. Porque assim, quando eu comecei a emagrecer, eu vi que algumas pessoas, quando eu comecei a ter resultados mesmo, né? Eu vi que algumas pessoas meio que se afastaram de mim. E não porque eu mudei ou fiquei uma pessoa chata, nada assim.
E essas pessoas eram pessoas gordinhas, são pessoas gordinhas. E eu falava, poxa, meu, mas eu nunca fiz nada pra fulano e fulano tá me evitando ou algo do tipo. E essa semana eu tava pensando nisso e conversando com meu namorado. E aí eu falei assim pra ele, poxa, meu, eu gostava tanto da fulana, só que ela se afastou de mim e tal. E ele falou assim, ela se afastou de você, provavelmente, porque ela não consegue mais conviver com você essa nova Tami. Aí eu parei pra pensar e falei, como assim? Aí ele falou, Tami, a pessoa se afastou de você por quê? Porque se ela ficar no mesmo ciclo que você, ela vai ter que reconhecer que ela também precisa mudar. Aí eu falei, isso tem sentido. Ele falou assim, então, por exemplo, se você anda com um grupo de roqueiros, você vai se sentir mal se você gostar de pagode. Então, se você anda com uma pessoa que come saudável, se alimenta saudável, por exemplo, se ela vai almoçar com você, ela vai se sentir mal de comer lasanha na sua frente, porque você está comendo uma comida saudável e ela não. Eu falei, você tem razão. Então, assim, eu percebi que muitas pessoas se afastaram de mim. E algumas dessas pessoas estão me pedindo dicas agora de como emagrecer, mas um bom tempo depois. E aí eu parei pra pensar, eu falei, poxa, meu, é verdade, porque assim, não teria um motivo além disso pra pessoa se afastar de mim. Então eu recebo alguns comentários de pessoas falando assim, as pessoas ficam me oferecendo as coisas pra eu poder comer, eu sou discriminado porque eu tô fazendo uma reeducação. Gente, isso é comum. Eu passei por isso no início. Muitas pessoas me ofereciam as coisas pra testar a minha fé. E quando eu reconheci isso, foi muito fácil pra mim, porque eu sabia que as pessoas estavam me oferecendo pra ver se eu ia aceitar ou não. E as pessoas se afastarem de você, sendo que você não fez nada, nunca fez nada pra aquela pessoa, nunca tratou ela mal, também pode ser comum. Porque a pessoa, ela tem uma autodefesa. Se você conseguiu emagrecer, se você está conseguindo ter uma vida mais saudável, e a pessoa não tem e sabe que precisa ter, então ela pode se afastar de você sim, pra poder evitar enxergar aquilo nela. Então, é mais um recado pra vocês, assim, pra que vocês não fiquem chateados, não fiquem tristes, porque às vezes a gente acha que a pessoa se afastou da gente porque a gente tá magro, ou porque a gente mudou em algum aspecto. Claro que existem coisas do dia a dia que podem fazer as pessoas se afastarem. Mas no meu caso, nesses casos, não tinha nada, eu não alterei meu comportamento, não alterei minha forma de tratar as pessoas. Então, se tá acontecendo isso com você, eu falo pra você ter calma, respeitar o espaço da pessoa, porque ela não é obrigada a gostar das mesmas coisas que você no mesmo tempo. E quando essa pessoa quiser emagrecer, quiser uma vida mais saudável, você ser o primeiro a ajudar. Porque é pra essas pessoas que se afastaram de mim, eu estou me dispondo a ajudar. Porque assim, é uma coisa maravilhosa, tipo, você poder mudar as pessoas ao seu redor pra uma vida mais saudável, uma vida mais ativa. É muito bom você poder compartilhar a sua experiência. Eu tenho vocês pra compartilhar e tem as pessoas na minha volta também. Às vezes uns primos meus, amigos, vêm, Tami, me ajuda, o que eu faço? Isso não tem preço, gente, porque você poder ajudar uma pessoa que você ama a poder ter uma vida mais saudável, nossa, isso não tem preço mesmo. E eu ainda que não acreditava em mim, e ninguém acreditava em mim, isso é mais inacreditável ainda. Então assim, tenham paciência com essas pessoas, não julguem. Eu sei que a gente acaba sendo julgado por algumas coisas, mas tentem não julgar, respeitem o espaço delas, e quando elas vierem até você, ajude com todo o coração. Porque a pessoa vai precisar daquilo alguma hora. E você vai ser a primeira pessoa que ela vai procurar, porque você é a pessoa que conseguiu na cabeça dela. Fulano conseguiu emagrecer, então eu vou falar com ele. Ciclano tá conseguindo ter uma vida mais saudável, eu vou falar com ele. Então façam isso, tá? É um recadinho que eu tenho pra vocês, porque eu caí na real essa semana sobre isso. E quando eu vi que as pessoas estavam vindo atrás de mim pra poder eu ajudar, eu falei, poxa, eu tenho que ser a primeira a ajudar mesmo. Porque a pessoa já me via dessa forma antes, como uma pessoa que conseguiu, e agora eu quero fazer com que ela consiga. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foram duas dicas rápidas, mas que são muito valiosas, tanto a da fita métrica quanto a dica dos amigos. Não se estressem, não se desesperem, se a balança não mudar, corram para as medidas, anotem direitinho, façam esse controle, porque isso ajuda muito na hora que a gente quer dar uma conferida, como que estão as coisas e tal. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus, gostem do vídeo aqui embaixo, cliquem em gostei, vão lá no Facebook, curta a página do blog e se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo meu, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!